que ele faz? Ele pega a coroa da mão do Papa e bota na cabeça dele. Ou seja, ele faz valer, né, o que está no Código Civil, da separação da igreja e do Estado. E aí ele mesmo se coroa, como se ele dissesse que ele não precisasse daquele poder vindo das mãos do Papa. O poder tinha sido dado pelas suas próprias mãos de homem, né? Foi esse simbolismo que o Napoleão quis representar aí. Essa obra aqui, Natan estava falando de várias obras, da torre, mas desse período que a gente está estudando, é uma obra importante de citar, né? Professor, eu estou conseguindo ver nada do seu livro. Eu vou virar o filtro aqui. Uma obra importante de citar do período napoleônico é o Arco do Triunfo, que o Napoleão ele manda construir esse Arco do Triunfo como um monumento que faz referência às suas vitórias, às suas guerras nas batalhas, né? Às suas conquistas de territórios, porque ele chegava por esse caminho, né? Vinha da batalha por esse caminho, e ele quis representar isso com um grande monumento toda vez que ele chegasse. E aí ele criou esse monumento aqui, que é o Arco do Triunfo. O Napoleão, ele investiu na difusão de uma imagem positiva e heróica do Império. E ele financiou artistas para elaborarem quadros, esculturas, construções que abordassem suas bem-sucedidas batalhas e os episódios considerados mais marcantes. O Arco do Triunfo foi um monumento construído a mando de Napoleão em 1806 para homenagear as glórias militares francesas. Atualmente, a construção é um dos pontos turísticos mais famosos de Paris. Então, todo mundo que vai a Paris gosta de tirar uma foto lá no Arco do Triunfo também. Não só na Torre Eiffel, né? E outros monumentos. E o Louvre, professor? Foi construído como? Não sei, eu estou por fora dessa história da arquitetura aí, Nathan. O mais bonito. Acho que o Louvre é bem mais novo, do século XIX também, como a Torre Ele é bonitão. Eiffel. O bloqueio continental, muito importante a gente estudar nessa era napoleônica e entender o que foi o bloqueio continental. Em 1812, as conquistas de Napoleão já alcançavam quase a totalidade do continente europeu. Nessa ocasião, a Inglaterra passou a ser um grande empecilho nos planos do imperador francês, pois, além de representar uma forte potência econômica, o país vinha resistindo aos seus avanços militares. Observe o mapa abaixo. Os territórios que foram incorporados por Napoleão e aqueles que ainda não faziam parte do Império. Olha aí, gente. Vitória, fala o nome dos países aí que estavam sendo dominados por Napoleão. França, Portugal, Espanha, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Suécia, Grã-Bretanha. Isso aí. Então, os que estavam dominados, né, estão em amarelo. Espanha, França, Bélgica, a Itália também, que não está com nome ali, porque não tinha sido unificada, né, não era um reino só na época. Holanda e Grão-Ducado de Varsóvia também, perto da Prússia. E
Napoleão não tinha conseguido chegar na Grã-Bretanha e ele não dominava Portugal, mas ele tinha um acordo com o rei de Portugal para seguir as suas políticas. Aí o que acontece, ó? Com o objetivo de enfraquecer os ingleses, porque Napoleão, como eu estava falando, ele não conseguia dominar a Inglaterra, a Grã-Bretanha. Ela era uma potência. Por que ela era uma potência? Porque ela era uma potência no mar. A marinha dela era muito poderosa. Então, não tinha chance do Napoleão ir para o mar contra a Inglaterra e vencer. Ele perderia. Ele era forte na terra, né? Com seus exércitos, milhares e milhares de soldados. Então, o que o Napoleão faz? Ele era um estrategista, né? Lembrem-se disso. Ele bola o plano do bloqueio continental. Ele vai querer enfraquecer a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha aqui. É uma ilha. E aí, o Napoleão ele vai querer enfraquecer aqui, né? Aqui. Ele vai querer enfraquecer a Inglaterra, a Grã-Bretanha, economicamente. Então, ele fala assim, ó, todos os países, os reinos que são dominados por mim, né, dominados pela França, não podem comercializar com a Inglaterra. Não podem nem comprar nem vender da Inglaterra. Para tentar o quê com isso? Enfraquecer economicamente a Inglaterra, porque um país fraco economicamente não consegue investir em novos armamentos, em um novo exército, em renovar seu exército, em novos navios de guerra. Segundo essa medida, todos os estados europeus estavam proibidos de negociar com a Inglaterra. Se algum governante desrespeitasse as ordens de Napoleão e fizesse trocas comerciais com os ingleses, a França ameaçaria atacar militarmente a região. Em geral, os estados europeus seguiram as determinações do bloqueio. 2 casos, porém, tiveram maiores complicações para os planos de Napoleão. Nessa época, Portugal era muito dependente do comércio com os ingleses e resistia cada vez mais em aderir às exigências do imperador francês. Quando Napoleão mobilizou tropas para invadir o país, o rei português decidiu se exilar onde? Quem sabe? No Brasil, No Brasil, que na época era uma colônia portuguesa. Outro grande desafio para Napoleão foi a Rússia, que também não aderiu ao bloqueio. Em represália, e também por almejar ocupar o território russo, Napoleão invadiu o país em 1812. Então, gente, o Napoleão ele queria isolar a Inglaterra, mas Portugal era muito dependente do comércio com os ingleses. Tinha muita troca, muitos produtos que Portugal vendia, né? Dom João vendia para a Inglaterra e muitos produtos também que Portugal precisava comprar da Inglaterra. E aí ficava muito inviável de obedecer o Napoleão. O Napoleão ameaçou invadir Portugal se continuasse furando o bloqueio continental. E aí a Inglaterra falou assim, não tem problema, Dom João, continua comercializando comigo que eu te protejo. Eu vou te dar fuga para o Brasil, vou escoltar a sua comitiva, né? A sua esquadra, os seus navios até o Brasil, vou te proteger e você fica lá, porque lá seu território também, né? Você é rei do Brasil também. O Brasil é sua colônia. Você fica lá
até a gente resolver esse problema do Napoleão, acabar com Napoleão aqui na Europa. Dom João foge para o Brasil, escoltado pela Inglaterra, e com toda a sua corte, porque a corte portuguesa não quis ficar lá não, né? Ficar lá para ser dominado pelo Napoleão. Então, vem todos aqueles riquinhos, aqueles nobres, vêm todos para o Brasil. Vem uma comitiva bem grande. Chegam aqui ao Brasil 6.000 pessoas. Entenderam? Hã? Estão comigo ou estão semigo? Tô contigo. Né, Jorge? Não é Tadeu, mas tô contigo. Entendi a referência. Tadeu, aquele repórter. Eu tô contigo. É, tô ligado, Record. Onde é? Hum. Esse é o nome do programa dele. Então, o rei de Portugal ele vem para o Brasil. E a Rússia, ela também furava o bloqueio continental. Ela também dependia muito do comércio com a Inglaterra. E aí o Napoleão ele invade a Rússia. Ah, e o Napoleão, quando ele invade Portugal, ele coloca um general da confiança dele para governar Portugal. O nome desse general é General Junot. General Junot fica governando Portugal em nome de Napoleão. E aí o Napoleão invade a Rússia, mas ele vai passar uma das batalhas mais difíceis da vida dele. E aí chega ao fim o império dele, né? Como que foi essa batalha na Rússia, gente? Quem quer ler aí na página 339? De Napoleão. Napoleão mobilizou um grande número de soldados para a invasão francesa na Rússia. Cerca de 600.000 pessoas adentraram o território russo, formando o exército La Grande Armée. Porém, muitos problemas dificultaram a invasão. A tática russa de terra arrasada constituiu em deixar sem suprimento as cidades por onde passavam, dificultando o abastecimento das tropas. Isso desgastou o exército, que já sofria com o rigoroso inverno russo, tornando as batalhas mais complicadas. Diante dessa dificuldade, Napoleão percebeu que não teria condições de vencer os russos e ordenou a retirada de seus homens da região. Com a derrota da campanha francesa na Rússia, o governo napoleônico se enfraqueceu. Aproveitando tal situação, alguns estados europeus resolveram se unir para frear os avanços franceses. Uma aliança foi formada entre Inglaterra, Prússia, Austrália, Rússia e Suécia para derrotar Napoleão. Em 1814, a França foi invadida e Paris foi tomada, sob grande pressão das nações estrangeiras. Napoleão aceitou abdicar do governo e exilou-se na ilha de Elba, assim chegando ao fim do Império
napoleônico. Muito bem, Juju. Então, gente, essa batalha aí do Napoleão na Rússia foi bem difícil para ele. A Rússia implantou a estratégia da terra arrasada. Como que era essa estratégia? Os russos eles iam se retirando para o interior, né, para cada vez mais longe do caminho onde o Napoleão estava vindo, né, do caminho europeu. Vocês sabem que a Rússia ela é um país continental, né? É o maior país do mundo em território. Olha lá o território da Rússia, ó. Tá vendo? Estão vendo? Sim. Então, aí o Napoleão estava chegando possivelmente por aqui. Os russos, eles foram se retirando, se retirando, e cada vez que eles iam se retirando, né, fugindo de Napoleão, mas eles estavam usando uma estratégia, eles não estavam apenas fugindo. A estratégia da terra arrasada. Eles destruíam tudo que tinha, plantação, mantimentos nas cidades. E aí, num frio daquele, nada que você plantasse, né, ia nascer muito rapidamente. E eles destruíam o que tinha, os mantimentos que tinha. Então, quando o exército de Napoleão chegava, andando vários quilômetros naquela friagem, né? Em cima de um cavalo, nem o cavalo aguentava mais o frio. E quando eles chegavam, não tinha comida, não tinha nada, não tinha aquecimento, as cidades estavam arrasadas, destruídas. E aí foi bem difícil, porque eles foram adoecendo por causa do frio, enfraquecendo por falta de alimentação e não conseguiram vencer os russos. O Napoleão ele teve que ordenar a retirada, ou seja, o mesmo caminho que ele foi chegando na Rússia, ele começou a voltar. Voltou e deixou os russos em paz. Mas foi invadir de novo, né? Oi? Invadir de novo, né? Depois ele tenta novamente, E ganha, né? na Batalha de Waterloo. E perde. Ele perde ainda. Uhum. Carinha ruim. Então, mas nesse momento aí ele só se retira e aí ele enfraquece. O Império Napoleônico se enfraquece. E aí vários países, né, vários estados europeus, como a Inglaterra, a Espanha, se unem para derrotar o Napoleão. Ele vê que não vai ter jeito para ele, ele aceita abdicar do trono, largar o trono, e ele se exila, vai para um exílio na ilha de Elba. E assim chega ao fim o império dele. Aí ele vai ter umas ajudas nessa ilha de Elba. Ele tem uma ajuda dos próprios carcereiros que gostam muito dele, lembram dele da época gloriosa dele de conquistas, né? E ajudam ele a fugir do exílio da ilha de Elba e voltar para a França. Ele volta para a França e acontece o governo de 100 dias. Ele governa 100 dias, mas aí os reis europeus novamente derrotam ele. Aí ele faz uma batalha que é chamada Batalha de Waterloo, mas ele perde novamente, aí ele é exilado em outra ilha, a ilha de Santa Helena. E lá ele morre. Aí chega o fim mesmo, aí acabou fatal. Entenderam? Historinha boa, hein? Gostei. É a história de Napoleão interessante. Vamos fazer atividades até a página 341.
341. Que horas são? Tô com fome. Observe a imagem a seguir e marque verdadeira para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Aí aqui tem qual a cor do cavalo branco de Napoleão. Será que é essa a pergunta, gente? Deixa eu tirar o